Vamos lá para a nossa entrevista hoje, um assunto importante. Está começando o Setembro Verde, campanha de conscientização para transplante de órgãos no país. O Brasil tem o maior sistema público de transporte de órgãos do mundo, hein? Muita gente não sabe disso. E também não sabe que cerca de 96% dos transplantes de órgãos são feitos no Sistema Único de Saúde. Minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a Rogéria Medeiros, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Bom dia, Rogéria. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema que é doação de órgãos, né, iniciando o nosso Setembro Verde, que é o mês dedicado à conscientização da doação de órgãos. Muito obrigada pelo convite. Pois é, importantíssimo. Já está na minha agenda anual de entrevistas, abrir esse espaço aqui para a Central de Transplante, pela importância, porque doar órgãos é salvar vidas, né, Rogéria? É sim, é um ato de solidariedade, né, que você fechou um ciclo de uma vida, mas que pode recomeçar o ciclo de muitas outras que estão ali aguardando, seja um transplante de rins, um transplante de córnea, um transplante hepático, e que vão melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Como é que está a situação do Sistema Nacional de Transplante de Órgãos nesse momento de pandemia, Rogéria? O Sistema Nacional de Transplante conseguiu manter os transplantes ocorrendo na pandemia. Todos os possíveis doadores são testados para o coronavírus. Só pode doar quem é o exame negativo, ou seja, foi positivo para coronavírus, não pode ser doador, tá? Mas no Rio Grande do Norte houve uma queda muito significativa do número de doações. A gente até transplantou no período da pandemia, mas de órgãos vindos do Ceará, do Pernambuco. A nossa captação aqui mesmo, da nossa população, foi muito pequena. O nosso índice de recusa chegou a 74%, ou seja, a cada 10 entrevistas com a família, 7, quase 8 negavam a doação. Qual é a média? Qual era a média antes da pandemia? A média nossa era de 45. De recusa. A 45 de negativa subiu para 75. E a média mundial é 25% só. Gerlane Lima. Bom dia, Rogério. Você chamou aí a atenção para a questão da infecção com coronavírus, que as pessoas que tiveram não podem doar. E aí você relembra um fato. As pessoas que estão infectadas. E aí você relembra um fato importante, que muita gente pensa que só pode ser doador quem já morreu. Mas quem está vivo também pode ser um doador. Pode sim. Você pode doar para um parente seu, para um familiar, pode doar rins, tá? Doação de córnea é só realmente de paciente falecido. Você pode doar medula óssea, tá? E aí você entra no Redome, e aí você pode concorrer no Brasil inteiro. Lembrando que o transplante de medula óssea, é como se fosse uma transfusão, você tira só fragmentos da sua medula, tá? Então não existe corte, não existe grande cirurgia, e você vai estar lá cadastrado no Redome. Quando aparecer uma pessoa compatível com você, você é chamado para doar um pouco de sangue, tá? Na verdade é isso. Então, você pode em vida doar medula óssea, em vida doar rins, tá? Então existe realmente esse ponto que é o seu doador em vida. Rogério, você falou aí na taxa de recusa que aumentou por conta da pandemia, mas o que é que mais pesa na recusa da doação de órgãos? O que mais pesa é a falta de informação, né? As negativas muitas vezes o medo que o paciente tem, que o familiar tem de haver quando a gente entrega o corpo não venha completo, sabe? Que venha com deformidade, o que não acontece.
o corpo vem todo arrumadinho para o paciente. Existe muita de crença, de religião, de ele retornar, se ele doar os órgãos, se retornar em outra vida, vem doente, entendeu? Então existe muito esse preconceito, essas crenças religiosas e a falta de conhecimento. O transplante de órgãos no nosso país, no Brasil, ele segue uma legislação muito rigorosa. Nós somos vinculados ao Sistema Nacional de Transplante. Todos os transplantes a gente informa. Desde a hora que capta o órgão, a afirmação da família, tudo é notificado para uma central nacional. Então, existe uma legislação muito rígida, muito segura sobre o transplante de órgãos no nosso país. E o Brasil é o segundo maior país transplantador do mundo. Então, realmente, nossa legislação ela é digna, ela é correta. Isso nos dá uma segurança muito grande. Então, o que realmente precisa é a comunicação, é o esclarecimento da população. Outra preocupação, Rogério, nessa questão, é a questão do favorecimento. Há algum tipo de favorecimento dentro desse sistema? Conta pra gente. Não há favorecimento. A equipe que capta é diferente da equipe que transplanta, certo? Então, chegou... A internet está falhando, né? Acidente ou um AVC e fez o diagrama encefálico. Quem faz o diagnóstico é a equipe da PI, urologista e confirmado por um exame, testa o fluxo de sangue para o cérebro. Então, aí, esse protocolo é internacional. Então, depois de estar tudo isso, passou pelo intensivista, passou pelo neurologista, passou pelo exame confirmatório e realmente fez o diagnóstico de morte encefálica, aí vem uma equipe da OPO para fazer toda a avaliação do prontuário e a entrevista com a família. Depois disso, vem a equipe captadora, que é quem vai retirar aqueles órgãos. Depois disso, esses órgãos são encaminhados para os centros transplantadores, que pode ser no Rio Grande do Norte, como pode ser em outros estados. E aí a equipe transplantadora é quem faz o transplante. Então, são muitas equipes justamente para evitar essa questão de não haver dúvidas sobre a idoneidade do sistema. Gerlane Lima. Você falou da questão da desinformação, que ainda falta muito, e tem gente que não sabe como é que faz para ser um doador. É preciso ter algum documento, ter algum registro? Antes tinha no RG registrado, né? Mas é preciso algum registro ou só comunicar à família o interesse? Só comunicar à família seu desejo, sua vontade de ser doador. Na hora que faz o diagnóstico de morte encefálica, que forem abordar a família, o responsável legal sobre doação, esse sim, o responsável legal é que assina um termo para doação, tá? Mas em vida você só informa seus familiares. O familiar, o ente responsável legal é quem vai fazer a assinatura na hora, tá? Rogério Medeiros, a campanha desse ano, por conta da pandemia, vai ser marcadamente virtual. Inclusive tem palestra hoje na abertura do Setembro Verde. Conta pra gente como é que vai ser essa programação. Já vai ter uma palestra destinada aos profissionais de saúde, que é justamente o cuidar do cuidador, como anda os nossos profissionais de saúde por essa pandemia, né, por tudo isso, como anda essa abordagem das pessoas que trabalham com a doação. Tá? Então, vamos começar hoje, a abertura é hoje. Estamos com nossos canais, que é o Instagram e o Facebook, Central do Transplante do RN. Qualquer dúvida pode mandar para lá, estaremos à disposição para responder. E todas as programações. A palestra de hoje, Rogério, desculpe. Enviando no Instagram e no Facebook. Desculpe interromper, a palestra de hoje é do escritor do Alexandre Barros, né? Barroso. Barroso, exatamente. Alexandre Barroso, exato. Alexandre Barroso, que é o publicitário de São Paulo, que já recebeu 3 transplantes,
tá? Então ele... Que coisa! E aí ele se dedicou, depois que ele fez o último transplante, se dedicou a essa causa, né, de doação, de transplante, e ele faz um trabalho bem bacana, além de ser uma testemunha viva do que é o serviço de um transplante, né? Ele entende como ninguém, né? De doação de órgãos. 3 transplantes, o escritor Alexandre Barroso, né? Que coisa. Isso, doutor seu Alexandre Barroso. Ele é publicitário, já tem alguns livros escritos e ele hoje faz palestras no Brasil todo sobre o tema da conscientização da doação e dos transplantes. Hoje, 19 horas, quem quiser acompanhar é pelo Instagram e pelo site, Instagram, né? É gratuito e no final do mês, dia 29 de setembro, ele também fará uma palestra também pelo YouTube para todos, para a população em geral. Essa de hoje é mais para a população de saúde, tá? Vai ter caminhada esse ano? Vai ter caminhada esse ano? Não, esse ano não vai ter caminhada por causa do isolamento, né? Então nós vamos fazer mesmo toda a programação virtual. Perfeito. Tá? Com palestras, com depoimentos, tudo no nosso Instagram, no nosso Facebook, vão estar as informações lá. É isso aí. Vai ter iluminações de alguns prédios, sabe? Tá? Vai ser bem mais assim, bacana. Pontual. Eu queria desejar toda a sorte para toda a equipe, né, da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, Transplantes. Rogéria Medeiros, o coordenador, a gente conversou com ela aqui sobre o Setembro Verde, que só está começando. Acompanhe a programação, se interesse, vamos doar órgãos, vamos salvar vidas e vamos levar a mensagem, tentar se informar para acabar com os mitos e diminuir essa taxa de recusa aí, que hoje, por conta da pandemia, como bem registrou Rogéria, passa dos 70% aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, Rogéria, por sua participação. Obrigada. No Jornal 96. Obrigada ao apoio de você, de Ângeles, ao apoio da 96. Muito obrigada.